Relacionamento do casal versus relacionamento de pais na constelação familiar. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem difícil dentro da lei da hierarquia, que se trata sobre o quê? Preste bem atenção. O relacionamento de pais deriva ao relacionamento de casais. Então, essa é uma compreensão aprofundada do entendimento de que primeiro tem que vir a hierarquia, a relação do casal e depois a dos filhos. Porque muitas vezes os filhos são colocados em primeiro plano e isso confunde todo o processo, trava todo o processo, trava o fluir da vida. Então, gente, isso daqui a maioria das pessoas já compreende, mas não consegue tomar uma atitude, ter uma atitude, mudar essa história. Então aqui a gente vai aprofundar esse entendimento a partir de uma frase do Bert, que ele fala o seguinte: o relacionamento básico numa família é entre o pai e a mãe. Ele constitui o alicerce do papel dos pais. Olha só, o relacionamento do casal é alicerçar a família, os filhos, e os filhos se sentirão seguros. Então daqui, gente, se você tiver a humildade de aceitar esse entendimento e deixar com que essa consciência se aprofunde em você, milhões de dúvidas vão ser respondidas aí para você. Veja só, vou repetir a ideia central da história. O relacionamento de pais deriva do relacionamento de casais. Então quer dizer, se o relacionamento do casal é bom, naturalmente o papel de pai e de mãe vai ser executado com perfeição. Agora, todavia, porém, contudo, se o relacionamento do casal não for bom, quem paga o preço? O relacionamento de pais, né? Com a mãe, isso é um pouquinho mais leve. Por quê? Porque a mãe gera, né, aquela criança ali. Então ela vai criando um relacionamento, vai desenvolvendo um relacionamento a partir de dentro. E é naturalmente isso tende a formar um vínculo maior. Mas a gente vê muito em atendimento, por exemplo, pessoas que reclamam porque a mãe teve filhos de vários relacionamentos e naturalmente o filho ou a filha do relacionamento em que ela amava mais o pai, né? Ele toma o lugar de mais importante para essa mãe do que o relacionamento com um homem que foi menos amado, por exemplo. Então, se isso acontece com a mãe, imagina com o pai. Então, quando a gente vai trabalhar as questões de se trabalhar no processo de terapia e de autoconhecimento a partir do entendimento das constelações familiares, a gente tem que ter a humildade de aceitar que talvez o meu pai não amasse a minha mãe. E se ele não amasse a minha mãe, a tendência dele não fazer a diferença em querer exercer a paternidade é grande. Olha como é difícil a gente aceitar isso. Aceitar que muitas das vezes o resultado do relacionamento do homem e a mulher vai resultar na falta de comprometimento no relacionamento parental da mãe e do pai. Então, quando os dois se amam, nossa, é lindo. A criança é fruto desse amor. E aí os dois se voltam para a criança, mas quando esse relacionamento aconteceu e a mulher fica grávida e esse homem não ama essa mulher, fica muito mais difícil para ele amar o fruto daquela relação com essa mulher. E aí muitas vezes essa mulher se sente rejeitada por esse homem e ela, diante, né, essa dificuldade, ela acaba dificultando o acesso dele com a criança. E o acesso da criança ao pai é uma forma de punição. E aí é óbvio que a relação parental vai pagar um preço alto. Aí, não é? Então a gente precisa ter essa maturidade de compreender essa aplicação da lei da hierarquia e entender quantos resultados vêm dessas aplicações. Né, que é quantas pessoas sofrem por não ter um bom relacionamento com o pai, por exemplo, e com a mãe, por conta do que o relacionamento do homem e da mulher, dos dois, não eram bom. Tá, Dani, como a gente resolve isso? A gente tem que ter a humildade de aceitar que são pessoas e que não são perfeitas. E que se o amor que os pais têm pelos filhos deriva do amor do casal, então aí você já consegue ter uma
uma ideia. Então, gente, claro que existem exceções, claro que existem exceções. Principalmente quando, por exemplo, o homem não teve pai. E aí ele quer compensar, né? Compensar a sua história, né? Aí ele teve uma mulher que não ama, mas ele fica naquela relação porque ele acaba querendo fazer o que o pai não fez. E aí ele fala, eu não tive pai, mas meu filho vai ter um pai. Mas aí não é questão do amor pela criança, mas é uma tentativa de resgatar a sua própria história. Eu sei que muitas pessoas podem assistir esse vídeo e falar, nossa, não concordo, que é absurdo, mas eu estou tentando convidar você aqui para uma compreensão mais madura, para que a gente possa entender quanto maravilhoso essa teoria da constelação familiar pode aprofundar nas nossas histórias. É como se a gente tivesse a humildade de se aprofundar desse entendimento, e aí a gente pode entender várias outras coisas. Entender o quanto a lei da hierarquia pode ter aplicações mais profundas do que a gente imagina. Então guarda aí, não esqueça, na lei da hierarquia primeiro vem o relacionamento do casal. E aí o relacionamento de pais deriva da qualidade dessa relação. Não se esqueça disso. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, se você gostou, dê um like, compartilha, deixe seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Gratidão.